Boa noite, queridos alunos do terceiro semestre de Ciências Contábeis da Unip. Hoje um pouquinho diferente, né? Estou gravando esta aula aqui para vocês, especialmente estou aqui em casa, nesse momento de tantas incertezas, né? O isolamento social ainda é a melhor alternativa. Espero que estejam todos bem, que ninguém tenha sido acometido com o coronavírus e que logo possamos estar juntos. Eu decidi gravar esta aula para poder fixar melhor, né, o conteúdo que depois vai ser disponibilizado para vocês. Então hoje eu vou falar sobre crédito sobre ativo imobilizado, também conhecido como CIAP. Fiquem atentos, eu vou daqui a pouquinho passar algumas telas, vou deixar a web pequenininha para a gente não perder aí o contato, né? E assim, à medida em que forem surgindo as dúvidas, vocês vão anotando, depois vocês me mandam por e-mail. Vou ver se eu consigo também disponibilizar esse vídeo no YouTube de forma restrita. Aí assim vocês podem colocar ali nos comentários as dúvidas e vamos interagindo conforme é possível nesse momento de crise, né? Cada um tem que fazer a sua parte, então vamos lá. Até daqui a pouquinho, tá? Estamos de volta, né? Vamos então falar sobre CIAP. CIAP significa Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Ativo permanente. Nas primeiras aulas, quando a gente comentou sobre ICMS, foi falado, né, que o ICMS ele é sim um imposto não cumulativo, porém o crédito dele é permitido apenas nas hipóteses de aquisição de mercadorias destinadas à industrialização ou comercialização. Aí, quando se pensa em mercadorias destinadas à industrialização ou comercialização, fica de fora a questão do uso e consumo. Entende-se como uso os bens que estão imobilizados, né? Um termo antigo utilizava-se ativo permanente. Hoje nós adotamos o termo ativo imobilizado, mas a legislação do ICMS manteve como ativo permanente aqueles que fazem parte do ativo imobilizado. O que aconteceu? A Lei Complementar 87 de 96, que é a que regulamenta aí, né, complementa a Constituição em relação ao ICMS, ela dispunha somente sobre a possibilidade de crédito nas mercadorias que seriam utilizadas no processo de fabricação ou então para revenda. Porém, a Lei Complementar 102 do ano de 2000 alterou essa legislação, passando então a dar direito ao crédito do ICMS na entrada de mercadorias quando destinadas aí ao ativo imobilizado. Tá, mas todas as mercadorias, então, que são destinadas ao ativo imobilizado, portanto, são dentro da empresa que adquiriu, agora tratada como bem, tem direito a esse crédito? Não. Para que tenha direito a esse crédito, é preciso que essa mercadoria esteja diretamente, né, que esse bem esteja diretamente vinculado ao processo de produção ou comercialização ou até mesmo de prestação de serviços tributadas pelo ICMS. Então, a primeira condição é que esse bem esteja diretamente vinculado ao processo de produção ou comercialização de mercadorias ou serviços e que estes sejam tributados pelo ICMS. Agora, uma questão aí que é importante é sobre o fato de um determinado imobilizado, ele pode gerar crédito de ICMS para determinada empresa e não gerar crédito para outra. O que vai determinar isso é o quê? A finalidade do mesmo. Tem aqui um caso ilustrativo de um refrigerador. Esse refrigerador, quando ele é utilizado numa indústria de alimentos, ela precisa, né? Ela usa esse equipamento para quê? Para poder manter os seus produtos, para não perecer, para não perder. Então, sim, faz parte do processo de industrialização.
Já uma indústria de automóveis que utiliza esse mesmo refrigerador, ela usa este refrigerador no refeitório dos funcionários. Aí nesse caso já não vai ter direito ao crédito do ICMS, tá? Então precisa estar diretamente relacionado ao processo de fabricação. Como ela não vai utilizar o refrigerador para fabricar um automóvel, então ela não tem aí direito ao crédito, tá? Agora, o que diferencia esse crédito do crédito que nós vimos na aula anterior, né? Na aula que falou sobre, nas duas últimas aulas que falaram sobre o ICMS? É a forma com que ele pode ser apropriado, tá? Então, nós temos o ICMS das operações normais, né? Das operações próprias, temos o crédito do ICMS decorrente das aquisições das mercadorias, sejam elas para revenda ou para industrialização, mas esse ICMS ele é diferente, tá? A forma com que se apropria esse crédito é diferente. No primeiro caso, o crédito ele já vinha destacado na nota fiscal, isso também não vai mudar, mas ele já era apropriado no mesmo período da aquisição. O mesmo valor destacado no documento fiscal, ele era já apropriado no mesmo período da aquisição. Agora, neste caso, o que ocorre? O valor do ICMS que está lá destacado na nota fiscal do nosso fornecedor, ele vai poder ser apropriado de uma forma fracionada em 48 vezes. Para isso, a gente precisa fazer o quê? Dividir o valor do ICMS por 48, né? E aí nós vamos nos creditar desse valor. Mas a gente vai ver que não é assim, tão simples. Pegou o valor do ICMS, dividiu por 48, pronto, em 4 anos eu vou tomar todo o crédito. Não, tem um processo para isso. Tá? Detalhe. Para se fazer esse crédito, como eu disse, não basta apenas dividir por 48 vezes, né? É preciso fazer aí uma proporção, tá? Das operações de saída, em relação, do total das operações de saída, né? E em relação às prestações que são isentas ou não tributadas. O que isso quer dizer? Eu tenho que achar um fator que vai me permitir um determinado valor sobre aquele semestre que eu dividi em 48 vezes. Então, do total das minhas saídas, eu tenho que verificar qual foi o valor das saídas que foram isentas ou não tributadas e achar uma razão aí para poder chegar nesse fator, tá? Aí tem uma questão que a gente tem que considerar, que é assim, quando se pega um livro fiscal, nós vamos ver que as empresas elas têm diversas saídas. Não somente as saídas que envolvem vendas, né? Muitas vezes não há essa questão de transferência de titularidade, né? Não há a troca, né? No caso aí. Existem muitas saídas que são remessa para conserto, remessa para industrialização, quer dizer, é só uma circulação da mercadoria, não necessariamente uma mudança na ordem patrimonial, não houve uma transferência de propriedade. Então, a própria decisão normativa já colocou que deve ser computados apenas os valores das saídas que afiguram um caráter definitivo, ou seja, que transfere a titularidade. As outras nem entram na questão do cálculo. O que a gente precisa, então, considerar, anotar?
o valor do ICMS constante no documento fiscal de aquisição do ativo, tá? Nos dá direito a crédito também o valor de ICMS relativo aos serviços de transporte. Então, se eu paguei pelo transporte, né, eu tenho lá o conhecimento de transporte, veio destacado ICMS, eu tenho direito a colocar esse valor também na composição aí para a gente chegar no valor efetivo do crédito. Muitas vezes a gente acaba por comprar fora do estado. E aí, quando se tem operações, né, que nós vimos na aula anterior, de uso e consumo, o que ocorre? O diferencial de alíquota. Então, se eu adquirir uma mercadoria, estamos em São Paulo, eu adquiri essa mercadoria em Minas Gerais, ela veio para São Paulo com o quê? Com a alíquota de 12%. Porém, quando essa mercadoria chegou aqui no meu estabelecimento, eu fui obrigada a pagar a diferença dessa alíquota. Eu tive que pagar aí mais 6%. Pensando aí no caso de que esse produto é tributado aqui em São Paulo a 18%. Lembrando que se esse produto for também tributado aqui em São Paulo a 12%, aí não há diferencial de alíquota a pagar, então não há o que pensarmos em diferencial de alíquota. Mas para os casos em que a alíquota interna é superior à alíquota interestadual, e eu sou obrigada a recolher o diferencial de alíquota, eu também tenho direito de me creditar desse diferencial de alíquota. Depois, eu preciso verificar o valor das operações de saída e prestações. Aí o valor total. Lembrando que considera-se nesse valor total de operações de saída e prestações somente aquelas que configuram a transferência de propriedade, tá? Qualquer outro tipo de operação que seja remessa para industrialização, remessa para conserto, todas essas operações são operações de circulação de mercadoria, mas não transferem propriedade, então elas já nem entram no cálculo. Aí temos que identificar também o total das saídas e prestações do período, né? Nesse caso, nós vamos equiparar as saídas tributadas às operações que são destinadas ao exterior. Sabemos que as mercadorias que são destinadas ao exterior, elas não são tributadas pelo ICMS, né? Mas, neste caso aqui, a legislação determina que se equipare a operação tributada, bem como as operações ou prestações que são isentas ou não tributadas, porém há uma previsão legal de manutenção do crédito. Então, se houver uma previsão legal para manutenção do crédito de operações ou prestações que são isentas ou não tributadas, elas serão consideradas como tributadas para fins de cálculo de crédito de SIAP. E também temos que identificar o que? O total das operações ou prestações isentas ou não tributadas, porque são essas que a gente vai precisar assim excluir, né, para que a gente possa chegar ao nosso fator, que vai determinar qual vai ser o ICMS efetivo que vamos poder nos apropriar mensalmente. Aqui tem um cálculo, ó. Pela fórmula, às vezes parece um pouquinho assustador, né? Então, a gente tem que pegar A mais B, dividir por 48. O que der, multiplicar por D mais F, que será dividido por C. Parece complexo, né? Mas vamos ver o que significa cada um deles. Então, A é o que? É o valor do ICMS constante no documento fiscal. Lembrando que se houver aí a tributação também do frete, esse frete está somado nesse A. Tá? Então, você tem o documento fiscal tanto da mercadoria quanto do frete. Então, você vai somar os dois e aí então tem esse documento fiscal. O valor do ICMS correspondente ao diferencial de alíquota é o B. O C,
que vai entrar aqui dividindo, né, que é quando nós vamos achar então a relação percentual aí das saídas, é o total das saídas, tá? O total de todas as saídas aí que envolveram transferência de propriedade. Vocês vão ver daqui a pouquinho que o cálculo ele é mais prático do que a gente vê aqui. Na verdade, no dia a dia, para poder fazer, apurar tudo isso, precisa ter um sistema, né? Mas, didaticamente, é mais fácil do que a gente está vendo aqui por meio dessa forma. Então, o D seria o quê? O valor das saídas ou prestações isentas ou não tributadas com manutenção de crédito. E aqui a gente também tem a questão das operações que vão para exportação, então aqui dentro desse D. O E seria o valor das saídas ou prestações isentas ou não tributadas. E o F é o total das saídas ou prestações tributadas. Então eu tenho o D, que é o valor das prestações destinadas ao exterior, mais as prestações isentas ou não tributadas com manutenção de crédito, mais o F, que é o valor das saídas ou prestações tributadas. Eu vou somar esses dois e vou dividir pelo total das saídas ou prestações. Aí eu vou achar o meu fator. Vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Então, aqui neste exemplo, a empresa Ômega SA, estabelecida aqui em São Paulo, ela adquiriu no dia 1º de junho de X1, ano 1, uma máquina de prensar pelo valor de R$100 mil do fornecedor Delta Máquinas Industriais. Provavelmente esse equipamento foi comprado em parcelas, mas não vem ao caso aqui. Na nossa contabilização, nós vamos lançar como fornecedores. Só que a Delta, ela está estabelecida em Minas Gerais, tá? Então, a nota fiscal que acompanhou a mercadoria, ela estava com destaque de R$12 mil. Por quê? Lembra? Tudo que vem para São Paulo vem com 12%. Estamos aqui imaginando que esta mercadoria é uma mercadoria nacional, né? Então, a alíquota é de 12%. E aí, a Ômega, quando a mercadoria chegou aqui, ela foi obrigada a recolher R$6 mil correspondente ao diferencial de alíquota, porque aqui, essa máquina tem uma alíquota de 18%. Então, ela pagou R$12 mil de ICMS, né? Porque o ICMS é por dentro. Ela pagou R$12 mil e esses R$12 mil veio destacado ali no campo próprio do ICMS. E depois também ela recolheu aí mais R$6 mil de diferencial de alíquota. Nesse mesmo período, ela teve um total de R$200 mil em saídas tributadas e não tributadas. E aí a gente pode verificar aqui como foram essas saídas. Dessas saídas, 20 mil foi destinado aí ao exterior. 50 mil foi de prestações isentas ou não tributadas e 130 mil de saídas tributadas. Agora vamos lá, vamos por partes. Então, o que nós temos aqui? Bom, A mais B dividido por 48. O que é o A mais B? A é o valor que veio destacado no documento fiscal, 12 mil, porque aqui o nosso exemplo não traz nada falando sobre o frete, então nós vamos entender que o fornecedor, devido ao valor aí da mercadoria, ele nos deu o frete grátis, tá? Então nós temos somente o valor do ICMS relativo à mercadoria, 12 mil. Aí teve também o DIFAL, 6 mil. A mais B, então aqui dá 18 mil.
dividido por 48 dá R$375. Então, 1/48 corresponde a R$375. Continuando aqui, qual o valor das minhas saídas ou prestações destinadas ao exterior? R$20.000. Qual o valor das minhas saídas ou prestações tributadas? R$130.000. Então, tem um subtotal aqui de 150 mil. E o meu total de saídas ou prestações é 200 mil. Como eu faço? Eu divido 200 mil por 150, certo? Então, eu somo aqui os 20 mil, que são as minhas mercadorias que foram destinadas ao exterior. Lembrando que se eu tivesse também aqui mercadorias isentas ou não tributadas com a previsão de manutenção de crédito, também estaria aqui. Eu somo todas as minhas saídas tributadas e eu chego aqui num total de 150 mil. Ó, vejam que eu não tenho aqui as minhas saídas não tributadas, né, isentas ou não tributadas, que correspondem a 150 mil. Então, o que eu faço? Eu pego os meus 200 mil, que é o meu total de saídas ou prestações, sejam elas tributadas ou não, mas todas elas transferem a propriedade, e divido por 150 mil, que vai me dar um fator. Esse fator corresponde a 0,75. Agora, eu já tenho a primeira parte aqui, que seria o A mais B dividido por 48, que é o que? 375. Então, eu coloco os 375 aqui. E tenho também a segunda parte já, que é o D mais F dividido por C, que é o que? 0,75, que é o meu fator. Então, qual é o meu ICMS a apropriar relativo ao meu ativo imobilizado neste mês? Então, lembrando, eu dividi o valor total do ICMS pela quantidade de meses que a legislação me obriga a dividir, 48 meses, e obtive o valor de R$375. Porém, eu não posso aproveitar todo esse valor. Todo mês eu vou ter que fazer essa conta. Todo mês eu vou ter que identificar um fator. Esse valor pode ser 1, né? Se eu fizer todas as minhas saídas tributadas. Pode ser 75, como foi aqui no exemplo. Pode ser 70, pode ser 50, vai depender do período de apuração, tá? Então, esse fator, ele vai ser calculado todo mês, por isso que eu falei que precisa ter aí um sistema para poder calcular. Didaticamente, a conta, ela é mais fácil do que parece ser aqui na fórmula. Porém, o controle, né, ele já é um pouco mais complexo, até porque isso tem que ser feito item a item, tá? Bom, vamos voltar aqui e verificar qual é o valor do ICMS a apropriar nesse mês de junho de X1. Então, faltou o quê? A multiplicação, né? Encontramos aqui o valor correspondente a 1,48, que é os R$375. Encontramos também o nosso fator, que é 0,75. Agora eu pego os 375 e multiplico por 0,75, que vai me dar um total de R$ 281,25. Então, qual o valor que eu vou me apropriar do ICMS no mês de junho deste X1? R$ 281,25 e não mais os R$ 375. Ok até aqui? Olha, como eu falei, esse cálculo, na verdade, esse controle, ele tem que ser feito
item por item, tá? É o que determina a portaria CAT 25/2001. Claro que hoje os sistemas eles fazem, né? Mas, como eu sempre digo, não é porque o sistema faz que a gente não precisa saber. Não, precisamos saber para conferir se o sistema está fazendo de forma correta. Então, para cada item é preciso ter esse controle. São Paulo adota o modelo D, tá? Então, nós temos aqui a questão da identificação do contribuinte, né, que é a própria empresa, bem, uma descrição, então máquina de prensar conforme série, número tal, a entrada, quem foi o fornecedor, qual foi o número da nota fiscal, qual o número do livro de registro de entrada, qual o número da folha do livro de registro de entrada que eu vou encontrar essa nota fiscal, qual foi a data da entrada, qual foi o valor do imposto. Aqui, esse valor do imposto, ele vai ser a soma, tá, dos três, tanto do valor que veio destacado na nota fiscal, quanto o valor do frete, que eventualmente pode ter vindo em um conhecimento de transporte separado, bem como o diferencial de alíquota caso tenha adquirido essa mercadoria fora do estado de São Paulo. Se eu vendo esse bem, então eu tenho a saída, eu tenho que cessar a apropriação. Então, para eu poder parar de fazer aí o controle, ou eu chego no 48º mês, ou então eu vendo o bem. Então aí eu vou preencher aqui o número da nota fiscal, o modelo, hoje é modelo 55, a maioria, né? A data da saída. Se houve uma perda ou baixa, eu tenho que descrever qual foi o tipo do evento, se foi perda, se foi deterioração, se eu vendi, qual foi a data que eu fiz essa baixa. E aqui eu tenho os 4 anos para eu ir me apropriando. Então, eu vou colocar aqui o mês e o ano, o fator que eu vou ter que encontrar mensalmente e o valor que eu vou me apropriar. Uma vez que eu tenha aqui o valor do imposto, o que eu preciso fazer todo mês, encontrar aqui o valor, o fator, né? E multiplicar pelo valor do imposto, eu vou ter aqui o valor mensal, tá? Então, isso é o que determina a portaria CAT 25/2001. E agora, pessoal, como será que fica a contabilização desse ICMS? Nós vimos o cálculo, mas temos também que saber como fica a contabilização dele. Vocês têm ideia? Vamos lá ver? Então, partindo-se da premissa que ICMS é um imposto não cumulativo, ou seja, é recuperável, e tudo que se recupera não é custo, o ICMS deve ser deduzido do custo do bem incorporado ao ativo imobilizado e contabilizado em ICMS a recuperar, que figura lá no ativo circulante. Todavia, como o prazo é superior a 12 meses, deve-se contabilizar também no ativo não circulante. Qual conta? ICMS a recuperar, ativo não circulante. Sim, podemos ter também tributos a recuperar, né? Tributos diferidos, que vão figurar no ativo não circulante. Aqui, no exemplo analisado, nós vimos que a compra foi realizada no mês de junho de X1, e aí, neste momento deve-se contabilizar o ICMS a recuperar no montante de 18 mil, que foi os 12 mil que veio destacado na nota, mais o diferencial de alíquotas que foi pago na entrada. E esse valor, qual vai ser a contrapartida? Quando a gente fala que ele vai ser deduzido do valor do bem, é a contrapartida, tá?
Então, nós vamos registrar máquinas e equipamentos no ativo imobilizado, né? Máquinas e equipamentos, R$82.000. Vai a débito, né? Lembrando que máquinas e equipamentos é uma conta do ativo, toda conta do ativo tem a natureza devedora. Então, máquinas e equipamentos. ICMS a recuperar a curto prazo. Lembra que nós dividimos lá os 18.000 e a gente achou os 375, que é 1,48 avos, né? 1,48 avos, R$375, vezes 19, vai dar 7.125. Calma que eu já vou explicar porque vezes 19. ICMS a recuperar a longo prazo, também os mesmos 375 vezes 29, somando os dois temos 48. Então 375 vezes 29 dá 10.825. E vamos lançar fornecedores a pagar, 10.000. Se somar tudo isso daqui, vai dar 100.000. Então temos 100.000 de débito, 100.000 de crédito. Mas tem uma questão também, tá? Como nós vimos, o ICMS ele pode não ser aproveitado totalmente. Nós encontramos aí um fator, né? No caso nosso foi 0,75 naquele mês. Isso pode mudar aí no decorrer dos 48 meses, mas no primeiro mês a gente já viu que teve uma queda aí do ICMS a recuperar de 25%, né? Então, quando chega-se ao final dos 48 meses, o saldo remanescente lá na conta do ICMS a recuperar, ele deve ser cancelado, tá? Então, tem-se o crédito de ICMS sobre ativo imobilizado, porém ele não é total, como ocorre no caso das mercadorias para revenda ou para industrialização. Isso vai depender de como funciona a questão das saídas da empresa, se elas são totalmente tributadas, se elas são em parte tributadas ou não. No momento aí que chegou aos 48 meses, né, chegando ao final dos 48 meses, é preciso então fazer o cancelamento desse ICMS a recuperar. Como é feito isso, né? O saldo remanescente ele volta para o custo do equipamento. Então a gente precisa aí saber qual é o valor desse ICMS a recuperar, ver qual o saldo que consta lá na conta. Nem coloquei valor aqui porque pode ser 25% do total, mas pode ser menos também, a depender aí da movimentação. Mas a gente vai lançar em a débito de máquinas e equipamentos, ou seja, você vai aumentar aí o valor do seu equipamento e ICMS a recuperar. Você vai então creditar o seu ICMS a recuperar, certo? Olha, por que dos 19 meses no ativo circulante? De acordo com o pronunciamento técnico do CPC 26, o ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Então, a mercadoria foi adquirida no mês 6, será apropriada no mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, são 7 meses, mais 12 meses após a data do balanço, porque o balanço se encerra no dia 31 de dezembro de X1. Então, até 12 meses após 31 de dezembro de X1, portanto, até dezembro de X2, ele fica
no ativo circulante. Então, muito difícil? Na verdade, assim, didaticamente, não é difícil para fazer o cálculo, uma vez que a gente explicou aqui, né, como é feito. A questão é que tem que ser feito o controle individual de cada bem. E esse controle também, ele tem que ser, o fator tem que ser identificado todo mês e aplicado aí a cada item, e aí depois sim você soma e tem o valor que vai ser creditado mensalmente, tá? Eu vou depois mandar para vocês também uma lista de exercícios e eu vou colocar algumas situações com alguns equipamentos aí que vai já estar chegando no final dos 48 meses, outros no início, para a gente ver como que fica essa movimentação. Então, pessoal, é isso. Crédito do ICMS, crédito de ICMS sobre ativo imobilizado, né, sobre ativo permanente, ele existe e ele é um pouco mais complexo do que o ICMS normal. Pessoal, voltei. Desculpe-me pelo problema técnico, não consegui colocar a webcam para acompanhar a aula, mas espero vê-los pessoalmente em breve. Aproveitem esse tempo, lembrem-se que estamos numa quarentena. Quarentena não é simplesmente férias, é um momento aí que muitas incertezas mesmo, né? Para a economia, enfim, para tudo. Aproveitem esse tempo, estudem, não só a minha disciplina, mas todas as outras disciplinas. Aproveitem para vocês fazerem as atividades no AVA. Enfim, dediquem-se à família, aproveitem da melhor forma possível, né? Muitas pessoas estavam aí aproveitando a quarentena e indo para shoppings, né? Aí agora foi preciso então atitudes mais drásticas, né? Infelizmente o comércio aqui em Piracicaba já está fechado. A previsão do shopping é para voltar só no dia 1º de maio. Outros comércios menores foi determinado já, né, pelo governador que vão ficar fechados por pelo menos 15 dias. Então, pessoal, é um momento de guerra contra um vírus, né? Um vírus que tem assolado, que tem matado pessoas em todo o mundo. Então, se cuidem dos seus, vocês que têm idosos em casa, redobrem a atenção. Na medida do possível, não permita que eles saiam. Eu falo na medida do possível porque eles são teimosos, assim como nós éramos teimosos quando crianças, eles são agora. Então já estão virando nossos bebês, né? Eu tenho 2 aqui em casa, uma é boazinha, não sai, mas o outro é teimoso. E aí o que a gente tem que fazer é nos preservar ainda mais para assegurar que nada de ruim possa acontecer nesse momento, né? Sabemos que ninguém vive para sempre, mas o que a gente pode fazer e o que nós devemos fazer é zelar pela saúde uns dos outros. Então, vocês que são jovens, o que a gente tem visto é que a maioria das mortes ocorre nos idosos. Sim, a maioria das mortes, porque eles são os mais sensíveis, os mais vulneráveis. Mas muitas vezes quem traz o vírus para dentro de casa, quem leva os vírus para os avós, para os pais, são os filhos, aqueles que acham: ah, eu sou novo, não vai acontecer comigo. Cuidado, pode acontecer sim. Aqui em Piracicaba, graças a Deus, até o momento, hoje é dia 21 de março, são 10h28, não há notificação de nenhum caso confirmado.
Porém, há muitos casos que estão aí sob suspeita, né? Fizeram o teste e estão aí aguardando o resultado, mas tem até jovens aí de 15 anos na lista. Então, cuidado, pessoal. Se guardem, protejam-se e protejam os seus. E até breve, pessoalmente, espero.